Obrigado, pastor Cezino, mais uma vez. Eu me sinto tão à vontade mesmo. Estão prontos para a palavra? Digam amém. Perdoe-me se eu não seguir literalmente o roteiro da lição bíblica. Porém, eu vou lhes falar sobre Abraão. E Deus pôs no meu coração algumas ideias. E eu quero lhes transmitir as ideias do Senhor. Estão prontos? Abra cada um, por favor, a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Por especial gentileza. Vamos ao capítulo de número 51. E se você antecipadamente me pergunta, o senhor vai falar sobre Abraão, pastor? Sim. No livro do profeta Isaías? Sim. Abraão é o personagem que está mencionado desde Gênesis até o final da Bíblia, até Tiago. Impressionante. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, antes que leia, é uma informação assim muito rápida. Eu creio que de todos os homens que passaram por este mundo, de todos até hoje, aquele a quem Deus mais amou foi Abraão. Porque foi o único a respeito do qual disse, é meu amigo. Agora, por outro lado, eu acredito, eu penso, eu tenho assim comigo mesmo a consciência de que dos homens todos que já passaram por aqui, o que mais amou a Deus foi Davi. Aquele a quem Deus mais amou foi Abraão, meu amigo. Agora, aquele a que mais amou a Deus foi Davi, homem segundo o meu coração. Davi foi o único homem que tirou as palavras que geralmente um homem dedica para uma mulher. Meu amor, te amo, te quero. Davi disse, com vocês eu não falo isso, não. Fala com ele, amo ao Senhor, amo ao Senhor, amo ao Senhor. Disse, mas olha, gostei desse, viu? Disse, homem segundo o meu coração. Isaías capítulo 51, versos 1 e 2. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Porque, sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Assinado Jeová. Queiram sentar-se no extraordinário nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que me maravilha neste versículo, amados irmãos, e ao falar, amados irmãos, eu não somente estou me dirigindo a este respeitável público que está presente neste santuário, como também aos distintos irmãos, as preciosas irmãs em Cristo, espalhadas ao redor deste mundo, graças aos recursos da tecnologia. Eu estou sendo informado de que quando estamos falando através do sistema Gideões de comunicação, nós estamos tendo ouvintes no Japão, estamos tendo ouvintes ao longo da Europa, por toda esta América do Sul. Coisa extraordinária. Deus capacitou o homem e agora a igreja segura estes elementos e torna a sua voz ouvida muito mais além do ambiente onde nós estamos. Vamos dar glória a Deus porque existe sistema de rádio no mundo. Aleluia. Muito especialmente eu me dirijo então neste momento aos amados rádio ouvintes no desejo e na esperança de que possam ter bons momentos aí junto ao seu receptor, enquanto nós é que estamos na casa do Senhor. Maravilha-me, em primeiro lugar, neste versículo, ou seja, a primeira chave que encontro aqui neste versículo, para tentar entendê-lo melhor, é que desde Gênesis até Malaquias, e desde Mateus até Apocalipse, Deus não manda olhar para ninguém. Porque ninguém neste mundo não merece que olhemos para ele ou para ela. Com uma única exceção. Deus nunca disse olhai para Moisés. Senão nós vamos ferir a rocha duas vezes, né?
Deus nunca disse: olhai para Jacó, senão vamos andar negociando nossa primogenitura. Deus nunca disse: olhai para profetas, sacerdotes, etc., reis. Mas Deus abriu uma exceção notável e disse: olhai para Abraão. Somente. Deus só mandou olhar para Abraão. Fora isso, ele diz assim: olhai para mim, olhai para mim, olhai para mim, olhai para mim. Mas eu permito, pode olhar para Abraão também. Então você entende como é que Deus considera bem os seus amigos. Você entende como Deus prestigia os seus amigos. E diz: pode olhar para Abraão, ele é meu amigo. Que lindo, não é, irmãos? Olhai para Abraão. Quando Deus diz olhar para Abraão, Deus não está sugerindo que Abraão não tenha faltas, mas só Deus não as tem. Deus não está sugerindo que Abraão é perfeito, só Deus o é. Mas Deus está dizendo que Abraão tem tantas lições de vida, Abraão tem tantas coisas notáveis para nos comunicar, que será um prejuízo para qualquer crente não olhar, não estudar, não se deter no exame da vida de Abraão. E nós vamos tentar palmilhar este caminho nesta manhã, tentando obedecer à voz de Deus que diz: olhai para Abraão. Há três coisas que Deus explica neste versículo que foram os fundamentos do seu relacionamento com Abraão. A Bíblia ainda está aberta, certamente, nós vamos voltar a ler. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, Abraão tornou-se pai de uma multidão de nações, como está escrito na lição bíblica, e é sabido de todos. Abraão é o único referencial das três maiores religiões monoteístas do mundo. Não existe nenhum outro homem nessa condição. Ele é venerado pelos árabes, ele é venerado pelos judeus, ele é admirado e respeitado pela igreja. Impressionante, impressionante. Aí Deus disse: olhai para ele. Mas esse homem que se tornou pai dos árabes, esse homem que se tornou pai dos crentes, esse homem que se tornou pai de Israel, esse homem, ele foi objeto de um segundo extraordinário milagre que Deus fez. Quando Deus criou o primeiro homem, Deus criou do pó da terra. E como geralmente se diz terra não é nada, é quase como se Deus tivesse criado o homem do nada. Porque Deus criou o mundo do nada e o homem do quase nada, que é a terra. Deus criou o primeiro homem do pó da terra. Agora Deus criou a nação de Israel de um homem. Ele diz: sendo ele só. Quando os homens, os generais desta terra querem ganhar as guerras, a primeira providência que tomam é preparar multidões de soldados, inúmeras tropas, porque para ganhar uma guerra tem que ter soldado, tem que ter muita gente. A minoria de um exército já é, em princípio, um fator negativo. Quanto mais soldados, mais possibilidade de ganhar a guerra. Deus diz: não, para eu ganhar a guerra, eu não preciso de soldados, eu vou sozinho. Deus se garante. Deus é absolutamente capaz. Se eu vou formar uma grande nação deste mundo, nação judaica, povo hebreu, mas eu não preciso de muita gente, eu só preciso de um. Se aparecer um e se tornar meu amigo, é o bastante. Você está pensando que talvez Deus não possa usar você, porque na sua casa é só você que é crente. Seu pai não é, sua mãe não é, ou então sua esposa não é, ou então seus filhos são, ninguém é. Você diz: se eu morasse numa casa onde houvesse muitos crentes, eu podia orar. Se eu fosse membro de uma família cristã, evangélica, a situação seria outra. Não, mas não fica pensando isso não. Deus disse assim: Abraão era sozinho e eu o abençoei. Você não precisa de ninguém perto de você para Deus lhe abençoar. É você que Deus vai abençoar. É você que está na mira de Deus. Deus disse: Abraão era sozinho, Abraão estava numa terra espiritualmente inóspita, Abraão estava numa terra adversa, o pai de Abraão era idólatra, os vizinhos de Abraão eram idólatras, os parentes de Abraão eram idólatras, mas Abraão não era. Se você não for idólatra, você já é candidato a receber tudo de Deus.
E Deus disse, eu só fiz 3 coisas com Abraão. Só que essas 3 coisas são tudo. Primeiro, eu chamei. Vamos falar juntos. Chamei. Quem não é chamado por Deus não tem parte em nada. Agora, é chamado, entra. Se Deus te chamou, entra, porque chamou, ele tem propósito. E na verdade nós somos chamados. Jesus disse, não me chamastes vós a mim, mas eu vos chamei a vós. Segundo, ele disse, eu abençoei. A chamada, a benção. E depois ele disse, eu multipliquei. É só isto que Deus apresenta. O meu plano para com Abraão é simples. Há pessoas que acham que o que Deus faz é complexo. Complexo é o que o homem faz. O homem vai explicar uma coisa simples, aí faz um discurso complexo. Eu não entendi nada. Aí Deus vai fazer uma coisa muito complexa, explica de uma maneira simples, o crente diz, entendi tudo. Então Deus disse, foi só 3 coisas. Chamei, abençoei e multipliquei. Sabe o que é que você precisa de Deus? Só 3 coisas. Chamada, bênção e multiplicação. Chamar, já chamou. Abençoar, está abençoando. Multiplicar, vai multiplicar. Aleluia. Agora vamos ver por que Deus disse, olhai para Abraão. Por que Deus disse? Nós vamos trabalhar juntos. Eu gosto de estar ministrando a palavra, vendo os irmãos envolvidos na mensagem. E assim ninguém fica distraído. Principalmente numa igreja como esta, que não conhece o que são crentes distraídos. Graças a Deus. Você trouxe sua mão direita? Trouxe? Vamos trabalhar com nossa mão agora. Dá uma olhada para essa peça bonita que existe aí chamada mão. Irmãos, se Deus tivesse deixado para o homem inventar alguma coisa parecida com outro homem, ele não poria mão no homem. Isso aqui é a criação de Deus. Irmão. Uma coisa dessa aqui, por exemplo, hoje se tem garfo, faca, tudo aí para comer, mas o Adão disse, não, isso aqui eu como aqui com a minha mão mesmo. A mão serve para cumprimentar, a mão serve para abençoar, a mão serve para trazer dízimos e ofertas, a mão serve para orientar, a mão serve para 1000 coisas. Nós vamos dar a nossa mão. Cada dedo desta mão vai nos lembrar a nossa posição diante de Deus. E assim nós nunca vamos esquecer. Vamos começar pelo mínimo, depois vamos terminar no polegar. Qual tem sido a posição nossa para com Deus? Então vamos lá, vamos começar, vamos trabalhar com o mínimo. Eu era antes inimigo. Tudo começou assim. Quando nós lemos a Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 10, está escrito, nós sendo inimigos. Pode parecer incrível, mas é verdade. Nós fomos inimigos de Deus. O cidadão que adora um ídolo é o inimigo de Deus. O cidadão que rouba é o inimigo de Deus. O cidadão que comete o adultério é o inimigo de Deus. O cidadão que comete atos de terrorismo é o inimigo de Deus. Toda forma de pecado é forma de inimizade. Nós éramos inimigos de Deus. Deus põe o nariz e 2 narinas em nós. E aí o cidadão vai e faz da sua narina uma chaminé e começa a fumar. Isso é o inimigo de Deus. É como se o cidadão pusesse fogo no carro que ele comprou para usar, para dirigir. Contrariou o plano de Deus, tornou seu inimigo. O primeiro, inimigo. Mas Deus mandou seu filho Jesus, ele morreu na cruz por nós, derramou seu sangue e a nossa situação mudou. Agora veja só, deste dedo para o outro, irmãos, isso é milagre. E só crente que acredita. Passamos de inimigos para filhos. Aleluia, diga agora, filhos. Primeiro dedo, segundo dedo, é o quê? Filho. Então vamos lá. Inimigos, filhos. E aqui, entre esses 2 dedos, está o grande drama da sociedade. Entre esses 2 dedos está a grande operação de missões. Agora veja, na mão das pessoas casadas, passa deste dedo que é inimigo para o outro que tem uma aliança. E é muito interessante que esta aliança está neste dedo, porque logo depois de deixarmos ser inimigos, Deus fez uma aliança conosco, a nova aliança, e agora nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Agora somos filhos e vamos cair. Fazer o que na casa de Deus? Aí Deus disse, eu tenho um projeto para vocês. Já que nós somos filhos, agora nós vamos ser discípulos. Então, primeiro, inimigos. Segundo,
filhos. Terceiro, discípulos. Não basta ser filho de Deus, tem que ser discípulo. Jesus chamou os 12 para serem primeiramente seus discípulos. Jesus não chamou os 12 para começarem a ser apóstolos, chamou para serem discípulos. Porque o homem sem Deus, ele foi amesquinhado. Eu estava conversando sexta-feira à noite, depois do culto, fomos jantar com o irmão Marcones, estávamos conversando ali na mesa e dizendo o seguinte: olha, o cérebro do homem, ele se apequenou, ele diminuiu, ele foi reduzido. O homem antes do pecado era inteligentíssimo, inteligentíssimo. Imagina que Deus chegou com todos os animais e disse: olha, esses animais todos aqui, tem um de cada espécie, você vai dando nome. E ainda hoje eu fico, não é possível, meu Deus, onde é que Adão arranjou tanto nome para dar para esses animais? Como é que Adão foi inventando? Adão não falava português, falava alguma língua que não era o português. Mas imagina como é que Adão arranjou nome para a coruja. Como é que Adão arranjou nome para o macaco? Como é que Adão arranjou? Esse aqui vai ser tigre, aquele ali vai ser onça, aquele ali vai ser coati, esse aqui é jabuti, aquele é jacaré, aquele é colibri, aquele é bem-te-vi. Disse: Adão, o que é isso? Não, eu vou continuar. Esse aqui é boi, esse parecido com boi não é boi, é touro. Aquele parecido não é boi nem touro, esse aqui é garrote, aquele ali é bezerro, esse aqui é cabrito, aquele outro é bode. Adão, o que é isso? Não, para, eu vou continuar. E o Adão vai aquele ali é capivara. Mas Adão deu nome a todos os animais. Os irmãos querem que isso aconteceu? Foi assim. Inteligência. Ok. Algo voluntário, por gentileza? Pode ser? Rapidinho aqui, Mário, por favor. Agora veja só a inteligência brilhante do Adão. Sabe dar nome a todos os animais. Sabe ou não sabe? Sabe. Ok. Adão peca. Quando pecou, fez assim. Murchou o cérebro. Quando pecou, aí pronto. Eu tenho que ir para a escola. Aí vai para a escola, 1 mais 1, 2. O homem que sabia dar nome a todos os animais, agora 1 mais 1, 2. Aí a criança, 1 mais 1, 3. Não, 2. 2 mais 2, 8. Não. Mas que coisa incrível. Sabe por quê? O pecado roubou a nossa inteligência. Aí Deus disse: mas tá bom, Adão pecou, não sabe mais nada, ficou ignoradão de primeira. Eu vou te ajudar, Adão. Então eu disse agora: Adão, você pecou, Adão, não tem jeito. Eu matei um animal, eu fiz essa roupa, então faça favor, veste aí. Pastor Cisino, o Adão não sabia vestir uma roupa. Sabe não consegue. O Adão disse: como é? Não é assim não, Adão, não é isso, não é isso. E Adão, irmãos, o homem que sabia dar nome a todos os animais, não sabia vestir uma túnica. Me dá isso aqui, Adão. Aí a Bíblia diz assim, chega um pouquinho mais para o cara do microfone. Adão, põe aqui, ó, aqui. Agora você vê tua mão aí. Aqui. O homem que sabia dar nome a todos os animais não sabia vestir uma roupa. A Bíblia diz assim, Gênesis 3, 21. E Deus vestiu. E Deus vestiu. Os irmãos compreendem isto? Está na Bíblia ou não está? E Deus vestiu. Adão não sabia vestir uma túnica. E Deus, eu vou vestir. E Deus pegando a mão do Adão e enfiando aqui. Ok. Então, por causa disso, dessa ignorância, Jesus veio aqui a este mundo, e a maneira como Jesus é mais chamado no Novo Testamento, mais do que rei, mais do que senhor, mais do que profeta, mais do que salvador, ele é chamado de mestre. Sabe por quê? Porque todo mundo está em estado de ignorância, e ele veio ensinar. Ele disse: meus amigos, escuta aqui, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, e por favor, aprendei de mim. Aprendei. Primeiro, inimigos. Segundo, filhos. Terceiro, discípulos. Quantos anos Jesus passou com os discípulos? 3 anos. Arredondando, foram 3 anos, irmão Elias. Primeiro ano são discípulos. Vamos ensinar isso. Os irmãos compreendem como é. O pecador chega na igreja,
Vamos cantar ele aqui. Vamos ler o versículo da Bíblia. Porque Deus amou, porque ele está chorando. Mas estou achando porque, mas que profundidade, meu Deus, que profundidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Aprendei de mim. Mas no primeiro ano do ministério de Jesus, os discípulos cresceram. Os discípulos melhoraram, os discípulos prosperaram. Jesus ficou animado. Eu estou contente com vocês. Vocês vão ser promovidos. Toda criança gosta de ser promovida. Toda criança gosta de passar de ano. No primeiro ano de ministério, os discípulos foram aprovados. Está todo mundo aprovado. Eu imagino Pedro. Estou aprovado, agora vou ser professor. Jesus, agora no segundo ano do meu ministério, vocês não vou mais chamar vocês de discípulos. E agora, Jesus, como que é? Agora são servos. Promovidos para servos. Na igreja, a igreja é o único lugar em que servo é promoção. Lá fora, pergunta a um cidadão, um militar, o que você é? Se ele for cabo, ele não diz eu sou cabo, ele diz assim, eu estou fazendo curso para sargento, porque ele não quer dizer que é cabo. Pergunta ao cidadão que está vendendo pipoca, meu amigo, qual é o teu trabalho? Se eu estou juntando dinheirinho para ser patrão, mas ele não diz eu sou um pipoqueiro. Ninguém quer ficar por baixo de todo mundo. Já diz, quero todo mundo como servo. Quero todo mundo como servo. Vamos lá, primeiro, inimigos, depois filhos, depois, diz, aí foi promovido aqui. Certo. Quantos dedos restam? É a última esperança que a gente tem agora. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia. São João capítulo 8, 31, Jesus disse assim, se vós, João 8 e 31, se vós permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Agora vamos ler São João capítulo 15, verso 13. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamarei. Eu tenho uma notícia extraordinária. Eu viria do Recife aqui só para dar essa notícia. Sabe qual é? No Antigo Testamento, Deus só tinha um amigo. O Pai só tinha um amigo, chamado Abraão. No Novo Testamento, todos nós somos convidados para ser amigos do Filho, amigos de Jesus. Glorifica ao Senhor que fez os céus e a terra. Pela última vez, nesta manhã, nós vamos ver a bonita escala da nossa comunicação com Deus. Agora, se for possível, fale de tal maneira que os irmãos que estão no Japão possam ouvi-lo. Através da emissora, é claro. Vamos lá. Primeira situação. Inimigos. Número 2. Filhos. Número 3. Servos. Número 4. Discípulos. Número 4. Servos. Número 5. Amigos. Agora chegamos à tua situação, chegamos à nossa situação, chegamos também à situação de Abraão. Abraão era amigo de Deus. Agora vamos ver se Abraão seguiu esta escala. Se você olha a vida de Abraão, houve um tempo que Abraão não conhecia Deus, quando ele morava em Ur dos Caldeus. Então ele estava na mesma lista de todos os pecadores, inimigo de Deus. Mas Deus o chamou. E ele começou a andar, e se tornou, na verdade, ele se tornou pela fé um filho de Deus, um herdeiro de Deus. Em seguida, ele começou a aprender com Deus, se tornou um discípulo. Em seguida, ele começou a fazer tudo o que Deus mandava e se tornou um servo. Aí disse, esse homem está passando sempre, agora ele vai ser o meu amigo. Irmãos queridos, o que é um amigo? Um amigo não é uma pessoa que anda sempre com outra pessoa. Isso é um companheiro. Fulano aqui é meu amigo. É meu amigo ou é meu companheiro? Uma pessoa que acompanha a outra nas viagens pode ser um amigo, mas pode ser somente um companheiro. Amigo é mais do que estar junto. Há pessoas que andam sempre juntas, mas brigam o tempo todo. Há pessoas que estão sempre juntas, mas não concordam com nada. Agora imagina dois amigos que fazem uma viagem e dizem, olha, nós somos amigos, nós vamos fazer esta viagem, nós vamos visitar o campo lá em Santa Rita da Banana Roxa, nós vamos conhecer a obra lá. Agora é o seguinte, você paga as suas despesas e eu pago as minhas. Grandes amigos. Ou então, o outro tipo de amigos que diz assim, olha, na ida eu pago a despesa, na volta você paga. E o amigo paga todas as despesas na ida e na volta, rapaz,
deixei o talão de cheque, vai pagando aí e fica tudo. Isso não é amigo. Amigo é quando existem alguns sintomas. Agora vamos para outra mão e vamos ver 5 elementos que caracterizam um amigo. Não vamos para esta, porque essa aqui está comprometida. Agora vamos para outra mão. Como é que uma pessoa pode ser amiga de outra? Como é que uma pessoa pode se tornar um amigo de outro? E aos irmãos que me ouvem pelo sistema Gideon de comunicação, eu quero informar que agora eu estou abrindo a minha mão esquerda e estou pondo os meus dedos aqui, e cada dedo vai corresponder a um relacionamento de amigo. Se você não está dirigindo um carro, você pode me acompanhar. Se está, vai me acompanhando só com os ouvidos, para não haver problema aí na sua direção. Vamos lá. Primeira coisa que se espera que haja entre dois amigos. Dois amigos. Dois amigos. Duas pessoas andam juntas, mas eu não sei se são amigas. Vamos fazer uma investigação. Primeiro lugar, amigos têm uma sensibilidade comum. Vamos dizer esta palavra, a primeira palavra, sensibilidade. Há pessoas que andam juntas e uma não sente as necessidades da outra. Há pessoas que andam juntas e uma não sente o drama da outra. Há pessoas que andam juntas e quando uma chora, a outra está gargalhando. Há pessoas que andam juntas e quando uma padece de falta de dinheiro, a outra diz assim, olha, te vira, te arranja. Isso não é amigo. O amigo tem sensibilidade. É isso que torna os casais sólidos. É isso que torna as famílias fortes. É a sensibilidade que o marido tem para com a esposa e a esposa tem para com o marido. Se não, estão dentro da casa só marido e mulher. Mas os melhores casais são aqueles quando o marido e mulher são mais do que marido e mulher, são amigos. E um é sensível ao outro. Sensibilidade. Há amigos que conhecem tanto o seu amigo que pelo olhar já sabem. Um amigo, verdadeiramente amigo, o telefone toca, alô. Quando o amigo fala do outro lado, diz assim, escuta aqui, você está triste, não está? Diz, ué, mas quem te disse? Rapaz, eu te conheço, rapaz. Pela tua saudação, eu já sei se tu estás bem ou não estás. Não acontece isto, irmãos? Isto é sensibilidade. Se você não identifica o seu amigo, você não é amigo, é só companheiro, é conhecido. Isso aqui é meu conhecido de 40 anos, mas não é meu amigo. O amigo é sensível. Irmãos, Deus, não preciso discutir a sensibilidade de Deus, porque Deus é Deus. Mas Abraão era sensível. Abraão sabia do que Deus gostava. Os irmãos sabem porque alguns casais, em outros lugares, aqui não, aqui é um paraíso, graças a Deus. Mas sabe por que em outros lugares, casais às vezes não vão bem? Porque a esposa sabe que o marido gosta de machixe. Ele diz, olha só, para te castigar, eu não faço machixe. Agora, o esposo sabe que a esposa não gosta de jiló e vai à feira e só traz jiló. Não adianta, isso não vai dar em nada, isso vai dar uma confusão, porque não tem sensibilidade. Quando você é sensível ao seu amigo, você procura agradar, você procura fazer aquilo que ele gosta. Deus tinha sensibilidade para com Abraão, isso não é nada demais, porque Deus é Deus. Mas Abraão é sensível. Por exemplo, que eu veja na Bíblia, Ló nunca fez um altar para Deus. Ló não era sensível. Ló parece que não sabia o que Deus gostava. Abraão, onde chegava, construiu o altar. Abraão, você só vive construindo altar. Por quê? Porque o meu amigo gosta. Porque o meu amigo gosta. Porque o meu... Sensibilidade. Igreja, falando mais uma vez, sensibilidade. Agora vamos para o outro dedo. O próximo dedo que vai nos recordar as características do inimigo é intimidade. Duas pessoas fazem uma viagem de 10 dias, não é muito, mas também não é pouco, 10 dias. Durante aqueles 10 dias conversam muito pouco e nenhuma abre o seu coração. Se você chama de amigo uma pessoa que nunca lhe abriu o coração, você está enganado. Amigo é aquele que compartilha conosco da sua intimidade. Amigo verdadeiro é a pessoa que abre o seu coração e não há barreiras e não há fronteiras. Quanto maior for a amizade legítima, maior será o grau de intimidade. Irmãos,
Deus disse assim, está escrito na Bíblia: ocultarei eu a Abraão o que faço? Não. Sabe o que quer dizer isso? Os meus segredos eu vou contar para Abraão, amigão, hein? Aleluia, aleluia. Sabe que eu posso provar pela Bíblia esta manhã que Jesus é nosso amigo, que Deus é nosso amigo, que a Trindade é nossa amiga, porque a Bíblia diz assim: o segredo do Senhor é para com os que o temem. Ou seja, quem teme a Deus torna-se o seu amigo. Então vamos lá. Como é que eu conheço amigos? Primeiro, pela sensibilidade. Segundo, pela intimidade. Terceiro, amigos têm solidariedade. Amigos têm solidariedade. O amigo é aquele que, quando o outro está sorrindo, sorri também. Mas se eu me diz: olha, alô, fulano, aqui é o Anastácio. Ô, rapaz, ora por mim. O que foi? Não, é o seguinte, é minha sobrinha, rapaz, está na UTI. Ah, meu filho, isso acontece com todo mundo. Isso não é amizade. Uma pessoa que responde a uma informação de uma enfermidade. O cidadão está na UTI, obrigado, irmão. Uma pessoa está na UTI e diz: ah, não, isso acontece com todo mundo. Isso não é um amigo. Onde é que está essa solidariedade? O amigo é aquele que, quando descobre que o outro está em aperto, conta comigo. Às vezes a pessoa não pode fazer nada, mas só por dizer conta comigo, ou aquilo é um refrigério. Há pessoas, por exemplo, falece o parente de um amigo, e ele diz: olha, faleceu meu parente. Outro diz assim: olha, é o seguinte, se você precisar de alguma coisa, por favor me telefone. Aquele pobrezinho não pode fazer coisa nenhuma, nada, mas ele está mostrando que é amigo. Se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Isso é a palavra de amigo. O bonito da história do relacionamento de Abraão com Deus é que Deus diz: olha, Abraão, se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Mas Abraão também disse: Deus, se o senhor precisar de alguma coisa, conte comigo. Ele disse: eu preciso do teu filho. Está aqui. Eu preciso do seu filho. Está aqui, Deus. Bom, vamos retornar para ficar bem patente. Primeiro nós temos sensibilidade. Depois nós temos intimidade. Depois nós temos solidariedade. Em quarto lugar, nós já estamos neste dedo agora. Os amigos têm dedicação. Amigo dedica tempo ao seu amigo. Amigo dedica atenção. Como é que você pode dizer que fulano é seu amigo? Olha, eu queria te contar um segredo. Daqui a pouco, agora eu estou muito ocupado. Mais tarde, eu queria te contar o segredo. Daqui a pouco, eu estou muito ocupado agora. No outro dia, olha, eu quero te contar o segredo. E passa 3 semanas, depois de 3, finalmente, é o seguinte, aquele segredo. Não, sabe, agora acho que eu nem vou mais te contar. O que era? Não, é que naquele dia eu recebi, deram para mim um leitão assado, e eu queria te dar a metade, mas tu estava muito ocupado, eu comi o leitão sozinho. Ok. Amigos têm que ter dedicação, tem que ter sensibilidade, tem que ter intimidade, tem que ter solidariedade, tem que ter dedicação. E finalmente, agora é o dedo grande aqui, amigos têm que ser fiéis. Amigo tem que ter fidelidade. O que foi que Deus encontrou em Abraão que disse: este homem é meu amigo? Primeiro, Deus encontrou sensibilidade. Este homem é sensível. Num país idólatra, numa cidade idólatra, numa região completamente contrária à fé, eu cheguei e disse a Abraão: sai da tua terra. Ele foi sensível à minha voz e saiu. Este homem é meu amigo. Meu irmão que me ouve nesta manhã, nesta casa de Deus, ou tu que me ouves através da emissora que está reproduzindo esta mensagem, eu te peço uma coisa: procura ser sensível à voz de Deus. Quantas vezes nós sabemos o que Deus quer de nós e fazemos de conta que não sabemos? Quantas vezes Deus está pedindo uma coisa para nós e os nossos ouvidos se fecham para Ele? Imaginem que vida tranquila teria o pastor Cerzino Bernardino. Que vida tranquila ele teria se ele não tivesse envolvido num projeto gigantesco, que às vezes se nos afigura um pouco além do normal para uma pessoa. Mas o que foi que aconteceu? É que quando Deus o chamou para esta obra, ele mostrou para Deus o quê? Sensibilidade. No dia que Deus te falar alguma coisa, no dia que Deus te pedir alguma coisa, não endureças o teu coração, fica sensível, porque amigos são sensíveis aos amigos. Amém? O que foi que Deus encontrou em Abraão? Sensibilidade.
O que foi que Deus encontrou em Abraão? Um caminho aberto para a intimidade. O que foi que Deus encontrou em Abraão? Uma solidariedade. O que foi que Deus encontrou em Abraão? Uma dedicação. O que foi que Deus encontrou em Abraão? Uma fidelidade. Eu queria observar com os irmãos um aspecto particular da fidelidade desse amigo. Primeiro, Abraão foi fiel na hora da chamada. Abra sua Bíblia, por favor. Veja em Hebreus capítulo 11, versículo de número 8, uma pequena, porém importantíssima uma importantíssima revelação, uma importantíssima palavra. Fiéis na hora da chamada. Há crentes que são fiéis em algumas horas, mas não são tão fiéis em outras horas. A primeira, fidelidade do amigo Abraão, se deu por ocasião da sua chamada. Vamos ver Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 8, diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu. Completem o versículo, por favor, irmãos. Sem saber para onde ia. Igreja, os irmãos podem falar sem saber para onde ia? Mais uma vez. Hoje, se uma pessoa fizer isto, todos nós vamos chamar de louco. Todos nós vamos telefonar. Olha, que isso? Você perdeu a cabeça, presta atenção. Agora, nós chamamos Abraão de herói. Mas na hora, ele seria chamado de louco. Às vezes, obedecer a Deus parece loucura para os outros, mas Deus chama de fidelidade, sem saber para onde ia. Uma coisa é você ter o mapa na mão, outra coisa é não ter o mapa. Qual é a diferença entre obedecer a Deus com mapa e sem mapa? É que com mapa, qualquer um obedece. Agora, sem mapa, só os verdadeiramente fiéis e verdadeiramente amigos. Quem glorifica o Senhor? Sabe por que foi que Abraão não precisou de mapa? Porque Deus é o nosso mapa. Sabe por que Abraão não precisou de mapa? Porque Abraão sabia que ele iria na retaguarda, quem iria na vanguarda era Deus. Se Deus está indo na minha frente, para que mapa? Se Deus está vindo na minha frente, para que GPS? Se Deus está indo na minha frente, para que Google? Se Deus está indo na minha frente, para que Orkut? Se Deus está indo na minha frente, para que opinião humana? Abraão sabia que Deus seria incapaz de abandoná-lo. Por quê? Porque amigo verdadeiro é fiel. Quantos glorificam o Senhor nesta manhã? Fidelidade na chamada. Em segundo lugar, Abraão foi fiel na hora de obedecer para o sacrifício. Irmãos, é fácil ser fiel na hora da bonança. É fácil ser fiel na hora da prosperidade. Agora, é muito difícil ser fiel na hora do sacrifício. Fale comigo uma das palavras mais pesadas da língua portuguesa no linguajar bíblico. Fale comigo, por favor. Sacrifício. Mais uma vez. Conhece-se o verdadeiro amigo? Não é na hora da festa. Na hora da festa, todo mundo vai, principalmente sabendo que tem bolo. Agora, na hora do sacrifício, só os fiéis, só os verdadeiramente amigos. Deus disse a Abraão: Isaque vai ser cabeça de multidão de nações. Hoje, quando é amanhã, Deus diz: eu quero Isaque em sacrifício. Agora, racionalmente, foi um grave problema para Abraão. Como é que eu vou matar o menino? Como é que eu vou matar o filho? Flávio José acha que ele tinha 25 anos. Outros acham que ele tinha 17. Provavelmente tinha uma coisa ou outra. Como é que eu vou matar o meu filho se o meu filho é a semente de uma grande nação? Como é que eu vou matar o meu filho se no meu filho estão todas as promessas? Quando Deus te pedir alguma coisa, não discuta com Deus, porque Ele é soberano. Quando Deus te pedir alguma coisa, é melhor não argumentar com Deus. É loucura discutir com Deus. Imagina, Abraão: Deus, espera aí, Deus, que negócio é esse? Eu vou matar o Isaque. Ismael não serve, Sarinha não serve. Não, eu estou te pedindo Isaque. Deus não queria Isaque, Deus queria obediência. Deus não queria Isaque, Deus queria fidelidade. Algumas coisas pesadas que Deus está te pedindo
Isto é muito importante. O que Deus está querendo realmente não é o teu Isaac, não, irmão. É a tua fidelidade. No momento em que o cutelo estiver na mão do Abraão, Isaac não morrerá, mas o céu, a terra e o inferno aplaudiram a fidelidade de um homem que, por ser amigo, foi fiel na hora do sacrifício. Isaac foi fiel a Deus, Abraão foi fiel a Deus na hora de escolher. Eles estão aqui numa encruzilhada. O Ló está com um rebanho muito grande. Abraão está também com outro rebanho muito grande. Abraão gostava muito de Ló. Ló era o seu sobrinho. Então Abraão disse para Ló o seguinte: olha, meu sobrinho, para mim tanto faz. Você pode escolher, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. É uma fidelidade profunda, uma fidelidade extraordinária. Sabe o que é que a Bíblia nos ensina aqui? Se você depende de Deus, a direita é igual à esquerda. Se você depende de Deus, ir para o sul é igual a ir para o norte. Se você depende de Deus, Deus abençoará você em qualquer circunstância. O Ló abriu os olhos e viu a planície de Sodoma, que se parecia com o jardim do Éden, mas só parecia. Abraão não olhou se eram pedras no caminho, não olhou se eram montanhas, não olhou se era... Eu não quero saber o caminho por onde eu vou, eu quero saber quem vai comigo. Para mim o importante não é o valor da pista, para mim o importante é o valor da companhia. A coisa mais importante para nós quando viajamos não é se a pista é asfaltada, é se Deus está conosco. A coisa mais importante não é saber se a empresa aérea é de confiança, é saber se Deus vai conosco. Ela disse: Ló, pode escolher. Que é isso, tio? Eu posso? Pode. Meu filho, se você escolher a planície de a jardinada de Sodoma, eu vou para essas montanhas daqui. Mas o senhor já está idoso. Meu filho, e andando com Deus, montanha vira planície. E andando sem Deus, montanha vira vale. Esta é a grande surpresa que todas as pessoas que são amigas de Deus descobrem. Deus em primeiro lugar. Eu vou pedir que a escola dominical repita, por favor. Fiel na hora da chamada. Fiel na hora de obedecer. Fiel na hora de escolher. Fiel na hora de lutar. Abraão nunca foi um militar e fez uma guerra. Abraão não sabia o que significa liderar sargentos, liderar cabos, liderar soldados, não sabia nada. Pegou 318 soldados, adestrou-os. Agora, o que foi que fez aqueles soldados ganharem a guerra? Os soldados, os criados, os servos de Abraão eram tão fiéis a ele quanto ele era fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, as pessoas que estiverem perto de você, elas receberão da sua fidelidade. Quem segue um rebelde vai ser rebelde também. Quem segue um fiel vai ter a bênção de ser fiel. Fidelidade pega, assim como rebelião também pega. Não acompanhe um homem rebelde, porque o vírus que está nele passa para você. Acompanhe o homem fiel, porque a bênção da fidelidade que está nele vai entrar no seu sangue, vai entrar na sua veia, vai impregnar-se no seu coração. Deus nos ajude para nós distinguirmos isto. Por isso, quem se aproximava de Abraão era abençoado, porque a bênção da fidelidade, ela é contagiante. Diga comigo, os irmãos me respondam primeiro sim ou não. Varíola pega? Fidelidade pega muito mais. Varíola pega? Fidelidade pega muito mais. Se você se abraçar e ficar junto de um envariolado, dentro de 2 dias você tem varíola também. Agora, se você ficar perto de um homem fiel, dentro de 3 semanas você já está fiel. Você já está fiel, porque fidelidade é algo contagiante. Os homens que estavam perto de Abraão foram contagiados por sua fidelidade. Então o que acontece? Os criados de Abraão viram que ele era tão fiel a Deus, disse: olha, se o nosso patrão é fiel a Deus assim, nós vamos ser fiéis a ele. Isso é muito importante, essa fidelidade de Abraão. E finalmente Abraão foi fiel na hora de sacrificar. Agora eu quero trazer um aspecto muito particular dessa questão de amigo. Deus amigo de Abraão e Abraão amigo de Deus.
Se você tem um amigo, amigo mesmo, você não esquece desse amigo. Se você tem um amigo, amigo mesmo, você viaja, viaja e viaja. Quando você está lá, uma vez eu estava no Japão com minha esposa e nós tivemos uma tarde livre e eu saí então naquela tarde e nós fomos a uma loja. Na verdade só olhamos, porque eu terrinha, cara, meu Deus, tem compaixão. Olhamos ali e a minha esposa, de quando eu dizia assim, se eu pudesse, eu ia levar isso para a irmã fulana. Daqui a pouco, se eu pudesse, eu ia levar isso para a irmã fulana. E disse umas 4 vezes. Eu disse, por que você gostaria de levar isso para essas irmãs? Ela disse, simplesmente que você já sabe o que ela disse. Porque são minhas amigas. Amigo prova que é amigo, porque quando está longe dele, se lembra. Amigo tem uma coisa que caracteriza, e você nunca pode esquecer isso. Todo amigo tem uma marca, a marca da gratidão. Todo amigo tem uma marca, a marca da gratidão. Eu quero ficar um minutinho aqui neste ponto, porque nós já falamos sobre Deus onipotente, sobre Deus onisciente, sobre Deus onipresente, sobre Deus que é juiz, sobre Deus que é rei, sobre Deus que é Senhor, sobre Deus que é Criador, sobre Deus que tem poder, sobre Deus que tem amor, sobre Deus maravilhoso. Já falamos sobre tudo, mas nós temos falado muito pouco sobre o Deus agradecido. E como eu estou falando esta manhã sobre Abraão, eu queria lembrar uma coisa para os irmãos. Deus tem um profundo senso de gratidão. Para Deus, irmãos, uma das piores qualidades que uma criatura humana pode ter é a ingratidão. Pessoas que são abençoadas hoje e amanhã viram-se contra o seu abençoador. Pessoas que são agraciadas hoje e amanhã se voltam contra o seu agraciador. Os irmãos sabiam que Deus é agradecido? Os irmãos sabiam que quando alguma pessoa faz alguma coisa assim muito específica para Deus, Deus não esquece e ainda agradece? Eu vou tentar explicar isto à luz da Bíblia e da história. Os irmãos sabem que muitos reinos, nações do passado não existem mais hoje. Não é verdade, irmão? Muitos reinos que a Bíblia menciona não existem mais. Nós sabemos que existiram porque a Bíblia diz, e a arqueologia prova, as escavações feitas no subsolo declaram que aqueles reinos existiram. Por exemplo, só dois, os hititas, os sumérios. Muito bem. Mas os senhores sabem que Israel nunca será destruído. Pode acontecer o que acontecer no mundo. Pode haver uma guerra, 2 guerras, 3, 4, 5. Irmãos, é tão verdade quanto é verdade que hoje é domingo. Israel jamais será destruído. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus fez um pacto com Abraão, depois renovou com Jacó, depois confirmou com Moisés, finalmente ratificou com Davi e disse, vou levantar o tabernáculo de Davi e vai existir eternamente. Israel não será destruído. Amém? Agora tem um segredozinho. Outras nações vão ser destruídas. Tem gente grande aí hoje que não sabe o que vai acontecer. Mas tem um outro povo no mundo que não vai ser destruído. Sabe, irmão Elias? Os egípcios. O Egito nunca será destruído. O Egito não será. Se você ler a Bíblia devagarzinho, você vai descobrir. O Egito não será destruído. Você diz, mas como o Egito não vai ser destruído? O Egito é o símbolo do mundo. O Egito é liderado por Faraó. Deus é justo, a balança de Deus não vacila. Um dia, o Egito acolheu em sua terra José. Ainda estou falando do Antigo Testamento, vou chegar lá. Acolheu José, filho de Jacó. Acolheu, deu terra para ele. Ele chegou a ser o primeiro ministro do Egito. Ele abençoou o Egito. E os judeus ficaram 430 anos no Egito. O Egito emprestou a terra deles para Israel. E Deus disse assim, nunca vou destruir essa terra em gratidão a essa hospedagem, a essa hospitalidade manifestada
Mas não foi só. Quando foi mais tarde, Jesus nasce. Quando Jesus está pequenino ainda, veio uma ordem de Herodes para matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Jesus estava com menos de 2 anos. Então, José e Maria foram avisados pelo anjo, naquela viagem difícil, eles eram pobres, não era tão fácil, fugiram para o Egito. A Bíblia chama assim, a fuga para o Egito. Deus diz, eu já não ia destruir o Egito por causa do que eles fizeram com o meu povo. Agora, com essa do que fizeram com meu filho, não vão ser destruídos. Os irmãos sabem qual vai ser o futuro do Egito? No milênio, o Egito vai se integrar a Israel, porque Deus é agradecido. Quantos podem esta manhã glorificar o nome precioso do Senhor Jesus? Deus é muito agradecido. Se você faz uma coisa para Deus, irmão, Deus não vai se esquecer. Se você faz uma coisa para Deus, Deus não vai esquecer. O mesmo Deus que pune os maus, Ele recompensa os bons. O mesmo Deus que pune os seus inimigos, Ele também recompensa os seus amigos. Pois bem, aí Deus disse assim, eu não vou destruir o Egito. Mas Abraão se torna amigo de Deus. E Deus diz, Abraão, eu quero que você me dê o seu filho. Seu Deus, para o Senhor eu dou. Para outro eu não daria, mas para o Senhor eu dou. E Abraão prepara tudo e leva Isaque ao monte. E vai sacrificar Isaque. Ok. Ele não sacrificou Isaque literalmente, mas psicologicamente ele matou Isaque. Espiritualmente ele sacrificou Isaque. O mundo espiritual sabia que Isaque estava morto diante de Abraão e diante de Deus. E Deus disse, Abraão, pode deixar, eu vou te pagar. Eu vou te recompensar. Amigo verdadeiro se lembra do amigo. Amigo verdadeiro recompensa o amigo. Amigo verdadeiro não se esquece das atitudes amigas de um amigo. O tempo passou. Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, os juízes, Saul, Davi, Salomão, o reino dividido, reino do norte, reino do sul. Ok. Havia um lugar aqui embaixo, no mundo subterrâneo, para onde iam os mortos que esperavam em Deus. Aqueles mortos que esperavam nas promessas, eles iam para um lugar, mas aquele lugar era chamado de Hades. Hades. E aquele lugar era sinônimo de sepultura, era sinônimo de coisa feia. E quando Jesus chegou, veio a esta terra, Deus disse, é a hora de recompensar Abraão pela sua amizade para comigo. É a hora de recompensar. Sabe o que foi que Deus fez? Deus mudou o nome daquele lugar que era só Hades. Disse, a partir de hoje não vai mais se chamar Hades, vai se chamar agora Seio de Abraão. É uma homenagem ao meu amigo. Não sei se entenderam o alto, entenderam o significado disso? Quando se quer homenagear um prefeito, se dá o nome dele para uma rua. Quando se quer homenagear um governador, se dá o nome dele para uma usina. Quando se quer homenagear um presidente, se dá o nome dele para uma cidade. Deus queria homenagear Abraão. E lá no céu, lá no inferno, e aqui na terra, todo mundo sabe que aquele lugar recebeu o nome de Seio de Abraão como prêmio a um homem que era amigo de Deus. Então sabe o que acontece? Os demônios têm que respeitar eternamente o nome de Abraão, porque quando eles falarem naquele lugar, eles terão dizer Seio de Abraão, de um amigo de Deus. Se você é amigo de Deus, Deus vai recompensar você por todos os gestos que fizer para Ele, por todo o sacrifício que você fizer para Ele. Deus não vai se esquecer de nada que você fizer para Ele. Eu não estou falando apenas do cumprimento do dever. Deus não vai esquecer que eu fui fiel no dízimo. Isso é obrigação. Não mistura as coisas, não. Isso é obrigação. Se não fizer, vai penar. Agora eu estou dizendo algumas coisas especiais que você faz. Alguns esforços especiais que você faz. Por exemplo. Jesus chega aqui na terra, 3 anos de ministério, e ressuscita Lázaro. Para mim, quando eu era criança, eu achava que o maior milagre dos evangelhos era a ressurreição de Lázaro. Uma coisa incrível.
Eu sempre me impactei com aquele milagre. 4 dias de morto, 4 dias de sepultado. Incrível, gente. Como é que pode? Mas depois, na minha adolescência, eu comecei a ficar assim inquieto. Eu disse, vem cá, como que este milagre aqui, da ressurreição de Lázaro, só está em João? Um negócio tão grande desse. E eu passei 5 anos, 10 anos, eu passei uns 20 anos com essa pergunta na minha mente. Por que o extraordinário milagre da ressurreição de Lázaro só aparece em um livro da Bíblia? Se é tão grande. E depois dos 20 anos de pergunta, dos 20 anos de investigação, dos 20 anos de inquietude, um dia Deus me deu a resposta. E me explicou calmamente o que acontece. Então ele me explicou o seguinte, eu vou dizer com as minhas palavras para os irmãos. Ele explicou o seguinte, olha, eu quero que tu compreendas 2 coisas. O milagre da ressurreição de Lázaro foi um grande milagre. Não há dúvida que foi um grande milagre. Mas ele só está uma vez na Bíblia por 2 razões. Primeira, é porque nenhuma pessoa pediu a Jesus para ressuscitar Lázaro. Outra coisa, nenhuma pessoa mostrou possuir fé para Lázaro ressuscitar. A Marta cria na ressurreição no último dia, a Maria ficou no canto, vamos ver o que vai acontecer, né? Jesus está aí, vamos ver. Ninguém, as pessoas choravam, as pessoas se inquietavam, mas... E os milagres que Jesus gosta de mencionar na Bíblia são aqueles que têm conexão com a fé de alguma pessoa. É por isso que aquele milagre da cura do servo do centurião aparece em 3 evangelhos. Porque Jesus disse assim, homem, eu não encontrei fé assim, Zé, tremendo. Quando o milagre está relacionado com a fé, Deus acha esse milagre mais importante, porque a fé humana fez parte da obra do Senhor ali. É uma coisa linda, não é verdade, irmãos? A outra coisa que eles estavam me explicando sobre isto, é que quando aconteceu aquele milagre de Lázaro, Deus não estava prestando sua gratidão a ninguém, porque ninguém participou, nada. Então, conta uma vez em João e deixa. Aí ele me explicou uma coisa. Você já olhou em quantos evangelhos aparece o milagre o ato, o gesto daquela mulher que quebrou um vaso diante de Jesus? Eu comecei a pensar, em Mateus está, em Marcos está, Lucas também está, em João, está nos 4 evangelhos. Você sabe por que aquele milagre está nos 4 evangelhos? E o da ressurreição de Lázaro está somente em João? Claro que eu não sei. Isso, olha, diante do Pai Celestial, derramar um vaso aos pés de Jesus é mais importante do que a ressurreição de um morto. É mais difícil uma pessoa se humilhar diante de Jesus do que o morto ressuscitar. Por isso, quando uma pessoa se humilha diante de Jesus e derrama seu vaso, como aquela mulher derramou, então Jesus manda pôr nos 4 evangelhos. Se você nunca restou o morto, não fique triste por isso. Você pode fazer uma coisa maior. Pastor, o que é maior? Te curva diante do Senhor. Te humilha diante do Senhor. Quebra o teu vaso diante do Senhor, que é mais importante do que o morto ressuscitar. Então, quando aquele perfume exalou, qual foi o perfume que exalou? Vejam como é que a Bíblia é maravilhosa. Qual foi o perfume que exalou no milagre da ressurreição de Lázaro? Nenhum. Muito pelo contrário. Marta disse assim, Senhor, já cheira mal? Ressuscita logo? No milagre da ressurreição de Lázaro, cheirava mal, não cheirava? Naquele ato da mulher, derramando o perfume, cheirava bem e cheirava. Faça coisas que cheirem para Deus. Faça coisas que agradem ao Senhor. Agora, Jesus provou que ele também é agradecido. E quando aquela mulher terminou de derramar o seu perfume, Jesus disse, enquanto a terra existir, enquanto esse evangelho for pregado, todo mundo vai saber o que essa mulher fez, porque eu sou agradecido e vou honrá-la eternamente. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Se você fizer alguma coisa que agrade ao Senhor, isto vai ficar em memória. Se você fizer alguma coisa que conquiste o coração de Deus, isto vai ficar em memória. Havia milhares de pessoas seguindo a Jesus. Em Mateus capítulo 8, Jesus tinha terminado de proferir o sermão
das bem-aventuranças, estava descendo do monte e uma multidão seguindo a Jesus. Muita gente, muita gente, muita gente. Do meio da multidão apareceu um homem, um leproso. E ele chegou, prostrou-se e adorou. Jesus deixou milhares de pessoas de lado e atendeu somente aquele leproso. Sabe por quê? Porque o leproso veio e adorou a Jesus. A tua adoração, mesmo que tu sejas uma só pessoa, tua adoração muitas vezes vale mais do que o ruído da multidão que está para lá. Jesus vai considerar o que tu fizeres para ele. Isto é o retrato da história de Abraão. Abraão foi amigo de Deus. Nós somos amigos do Senhor. Eu vou concluir esta manhã pedindo que os irmãos voltem para Gênesis capítulo 12 e nós nos encaminharemos para o ponto final. Gênesis capítulo 12, por favor. Vamos fazer uma leitura rápida e ter dois pensamentos aqui. O meu desejo é que cada pessoa compreenda que Abraão foi um amigo de Deus, mas ele não está sozinho. Você também é amigo do Senhor. Jesus disse, vós sereis meus amigos. Verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olhe para mim por um minutinho, irmãos. Trouxeram a mão direita hoje? Trouxeram? Não, cuidado com o cabelo da irmã que está na frente. Faça assim, por favor. Tua terra. Um círculo bem grande. Tua terra. Agora um círculo menor. Tua parentela. Agora um círculo bem pequeno. Casa de teu pai. Foi isso que Deus disse para Abraão. Primeiro, sai da tua terra. Um círculo grande. Agora sai da tua parentela. Um círculo médio. Depois o ciclo pequeno. Aí vai apertando. Sair da terra causa uma dor. Sair da parentela causa outra dor. Sair da casa do pai causa outra dor. Se você não tiver coragem de renunciar, você não conquista a amizade de Deus. Ou seja, toda amizade com Deus tem o preço da renúncia. Vamos repetir juntos, queridos. Toda amizade com Deus tem o preço da renúncia. Vamos lá. Verso 2. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Engrandecerei o teu nome. Eu penso que eu posso falar isto, eu estou falando para pessoas adultas, para pessoas maduras, para pessoas conscientes da fé cristã. Engrandecerei o teu nome. Isso aqui, irmãos, só Deus teria coragem de falar o que ele falou aqui. Engrandecerei o teu nome. O maior nome que existe no universo é o nome de Deus. Deus está honrando hoje o nome de Jesus acima de todos os nomes. Mas Deus teve a coragem de dizer, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Os irmãos sabem o que quer dizer engrandecerei o teu nome? Às vezes a gente não imagina o que quer dizer isso. Os árabes veneram o nome de Abraão. Os judeus veneram o nome de Abraão. Nós, cristãos, admiramos profundamente o nome de Abraão. E Abraão é o nosso pai espiritual. Pois olhem, não se escandalizem com o que eu vou dizer agora e entendam muito bem, mas é verdade. Hoje, 2007, hoje, amanhã vai ser diferente, mas hoje, o nome de Abraão é mais conhecido no mundo do que o nome de Jesus. E você diz assim, Deus deixa isso, deixa. Isso foi porque Deus disse, eu engrandecerei o teu nome. É por isso que tem aquele versículo em Filipenses 2, e que diz que vai chegar o dia em que o nome de Jesus vai ser o nome mais conhecido, porque por hora é o nome de Abraão, porque Deus disse, eu engrandecerei o teu nome. Agora vai chegar o dia em que toda língua testificará, todo joelho se dobrará e todo mundo testificará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus é fiel. Se Deus prometeu a Abraão que o nome dele seria grande, é grande. Se Deus prometeu uma coisa para ti, confia, acredita, toma posse, não olhe para trás. Deus é fiel, Deus não vai te enganar coisa nenhuma. Deus vai cumprir o que ele te prometeu. Irmão, em nome de Jesus, agarra a tua promessa hoje. Segura a tua promessa hoje, segura, segura, segura. Todas as pessoas que estão aqui dentro agora, segurem a promessa que tem de Deus, creiam e tomem posse dela em nome de Jesus, ele vai cumprir. Verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu tenho vivido 15 anos da minha vida, eu tenho vivido nos Estados Unidos. Primeira vez eu fui em 79, fiquei 5 anos. Depois fui outra vez, fiquei 3. 5 e 3, 8. A última vez que estive
Eu vim este ano de lá, dia 25 de janeiro, morei 7 anos. 5 e 3, 8, 8, 7, 15. Vivi 15 anos lá. Ali nos Estados Unidos estão as piores heresias que existem no mundo. Ali nos Estados Unidos existem as igrejas satânicas. Ali nos Estados Unidos existe uma liberdade extravagante que permite que cada um cidadão... Há tanta coisa realmente miserável naquele país que você podia pensar assim, como é que esse país subsiste? Agora me diga uma coisa, o senhor sabe quanto é que os Estados Unidos estão gastando por dia com o Iraque? Não existe uma nação no mundo que não teria falido com a despesa que os Estados Unidos estão tendo no Iraque. Só os Estados Unidos. Agora, eu fico impressionado. Eu morava lá e disse, mas como é que pode? Esse governo está gastando essa fortuna, você vive ali tranquilo. Lá dentro, quem vive lá, fala-se muito mais da guerra fora dos Estados Unidos que lá, né? O povo tranquilo. Aparece uma crise, aí diz, o mundo vai desabar. Daqui a pouco está tudo tranquilo. Sabe o porquê? Deus tem um empenho com os Estados Unidos. Deus disse assim, quem abençoar Israel, eu abençoo. E os Estados Unidos, até hoje, nunca deu um voto contra Israel. E Deus é amigo. Deus é amigo. Eu sei da bagunça que tem aí. Eu sei dos conflitos que existem aí. Eu sei das heresias que existem aí. Eu estou vendo tudo de mal. Mas tem uma coisa. Quando o embaixador americano chega na ONU e tem que votar Israel, às vezes Israel não tem razão nenhuma. O embaixador diz, não dá para votar a favor de Israel, porque eles não estão certos. Então se abstém, mas não vota contra. Nunca vota contra. Ele diz, olha, vou te abençoar, está dizendo, vou te abençoar. Irmãos queridos, um amigo é lembrado para todo sempre. Ainda hoje, quem abençoa os filhos de Abraão tem a bênção do Senhor. Eu quero concluir agora, pedindo aos irmãos que leiam comigo o verso de número 6. E passou Abraão, vamos juntos, se passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Eu quero concluir aqui. Os primeiros passos de Abraão, quando foi chamado por Deus. Vamos de novo. Passou Abraão por aquela terra, até o carvalho de Moré. Escola dominical, congresso da escola, igreja do Senhor, Carvalho de Moré. Alô, vocês aí que me ouvem pelo sistema Gideão de comunicação. Eu gostei demais de dizer. Sistema Gideão de comunicação. Vamos lá, falem comigo. Carvalho de Moré. E depois sabiam que foi até Siquém. Foi a Siquém, depois do Carvalho de Moré. Já fechei minha Bíblia, está aqui de lado, e vou terminar lhe dando esta última palavra. Primeiro lugar aonde Abraão foi. Depois da sua chamada, depois de Arã, primeiro lugar, Arã olhou e disse, eu vou por esse caminho aqui. E foi a Siquém. Siquém. Fale comigo, Siquém. Sexta-feira à noite eu falei que os nomes na Bíblia são importantes, são chaves. A palavra Siquém quer dizer ombro. A palavra Siquém quer dizer ombro. Primeiro lugar onde Abraão acampou, foi Siquém, que quer dizer ombro. Segura só, ombro, tá bom? Deixa aqui. Em seguida ele foi ao carvalho de Moré. Fala comigo, Moré. Alguém aqui fala hebraico? Alguém aqui tem alguma noção de hebraico? Qualquer pessoa que começa a estudar hebraico, das primeiras palavras que aprende uma é ani. Ani quer dizer eu. A segunda é atá. Atá quer dizer você. E a terceira, uma logo que aprende é moré. Moré quer dizer professor. Moré quer dizer mestre. Agora, esse livro que você está lendo aí é a Bíblia. Isso não é um romance, não. Isso não é uma enciclopédia Barça, não. Isso é Bíblia, isso é livro de Deus. Olha só que coisa bonita. Abraão sai de Arã e vai ao ombro. E do ombro ele vai ao carvalho do mestre. Carvalho é a melhor madeira que existe para fazer cruz. Carvalho é a melhor madeira que existe para fazer cruz. Agora, vamos traduzir isto para a linguagem espiritual. Abraão foi para o ombro. Então vamos dizer, Abraão foi para o ombro. E do ombro foi ao carvalho. Carvalho é madeira de fazer. Então do ombro ele foi para a cruz. Moré quer dizer mestre. Ele foi para a cruz do... Quem é o mestre? Um homem desse não pode fracassar. Um homem desse não pode fracassar. Onde é que a cruz do mestre foi posta? No ombro. Então, espiritualmente, a caminhada de Abraão foi feita tendo por base a cruz. Ele deixou Arã e foi até o ombro, onde ele encontrou a cruz do Senhor Jesus. Eu termino naquilo que é o fundamento das nossas vidas.
Tua vitória está em uma cruz no ombro de Jesus. Tua vitória está no carvalho de Moré. Tua vitória é a mesma vitória de Abraão. Mais tarde disse Abraão: eu vou te dar toda essa terra, porque você soube escolher essa terra. Quem começa pela cruz vai terminar pelo cenáculo. Quem começa pelo sacrifício e passa pelo túmulo vazio, vai terminar fazendo uma grande festa, recebendo o batismo com o Espírito Santo e finalmente aguardando a volta do Senhor Jesus. Há muitos anos viveu neste mundo um homem, e ele foi tão sensível, tão íntimo, tão fiel e tão dedicado a Deus, que Deus disse: é meu amigo. Nesta manhã, Deus olha para cada um de nós e diz: como Abraão, no passado, foi meu amigo, eu convido todos vocês para também serem meus.